Boa, boa! Olha a estrutura que estamos aqui. Você que está acompanhando a nossa audiência, você às vezes fala: o que esse Roberto está fazendo? Elevando a consciência. E a bancada hoje, se o backstage, o diretor ali puder mostrar a bancada minha hoje aqui, tá. Esse cenário dessa bancada tá a coisa mais linda. Eu tenho o prazer hoje de estar numa bancada que o país e o mundo sabe o que significa essa cor. Então, se você é homem e sente que está faltando, essa conversa pode ser o seu ponto de virada. Hoje, no Consciência Pod, vamos falar sobre o que realmente acontece quando homens resolvem subir montanha. É só uma imersão? É terapia disfarçada de espiritualidade? Ou é um chamado urgente de reconstrução do propósito masculino? Eu tenho comigo agora o nosso convidado, coordenador do Legendários, presidente prudente, empreendedor, líder do Legendário, Carlos Camacho. Carlos, obrigado por esse momento tão especial que a gente vai elevar a consciência do público, principalmente do masculino aí, que tem um propósito. Obrigado pelo convite aceito e ser de bate pronto abriu essa casa para nós aqui. É diferente. Estamos sendo entrevistados no nosso próprio estúdio, né? Mas é muito bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente falar sobre Legendários, algo que tem transformado realmente a vida de muitos homens, muitas famílias. Não somente homens, que o programa Legendários ele envolve toda a família. As esposas são envolvidas, os filhos são envolvidos, então é algo assim realmente transformador. E nós estamos com uma bancada aqui diferenciada. Você falou assim: não, Roberto, eu tenho que colocar alguém lá à altura desse nível de consciência. Quem que é esse jovem Vamos lá. empreendedor? Esse jovem é o Arthur, como que é? Descreve ele aí, você que tem essa... no backstage aqui, você já tirou umas risadas dele aqui, como que é? O Arthur, eu tenho falado assim, a montanha tem trazido pra gente algumas amizades, e a nossa amizade já conhecíamos antes, né, de subirmos a montanha. E o Arthur, assim, foi uma grata surpresa aí, a nossa amizade aumentou. Você vai apresentar logo o nosso próximo convidado aí. E o Arthur é um dos nossos coordenadores da área de logística. O evento é um evento muito grande. Normalmente a gente tem subido em torno de 700 a 800 homens a cada vez que a gente vai para a montanha. Então é uma estrutura para movimentar isso tudo. Você imagina no lugar, é uma montanha, um mato e trilha, né? Então, e isso precisa alimentar todos esses homens lá, precisam beber, precisam se vestir, precisam estar aptos ali para correr toda aquela trilha, né? Então, realmente, eles têm feito essa diferença lá na montanha com a gente. Essa parte logística é com ele. É com eles, toda a logística é com eles. Você já vai falar, calma aí, Arthur. Eu sei que você é fera também na prosa. E temos esse outro especial amigo. Ele é do backstage, eu já sei. Mas ele vai falar hoje. Fabinho. Esse é o Fábio. O Fábio também foi uma grata surpresa. Nossa amizade aí aumentou realmente. Eu acho que o Fábio eu conhecia antes, né, dos Legendários, mas ele se revelou lá na montanha, né? Opa! Revelou lá. Ele curtiu, né, essa aventura lá com Deus lá na montanha. Então tem sido uma bênção na minha vida também, o Fabinho. Que bacana. E hoje o Carlos Imprudente, ele representa na área do empreendedor aí. Carlos, essa caminhada tua de empreendedorismo aí, quantos anos já se faz esse caminho, esse trajeto? Com empresa própria nossa, realmente, da família, em torno de 36 anos, 37 anos. Alguma experiência tem, né, Fabinho? Eu já trabalhava com meu pai também, a empresa era nossa, né? Foi uma empresa familiar também. Em 95 eu me desliguei dessa empresa e abri minha própria empresa em 95. Aí caminhei com essa empresa até 2016, 17. Aí num projeto familiar, nós mudamos para os Estados Unidos, fomos para morar em Dallas, no Texas, e passamos lá 1 ano e pouco. E nesse período eu vendi essa empresa e agora nós concentramos apenas na Wizard Idiomas, né? Onde esse estúdio aqui está sediado. Então essa é uma sala que a gente usa para produção própria, conteúdo próprio nosso também, e também para locação.
Eu vou fazer um parênteses aqui, para você que nos assiste, nós estamos especificamente na cidade de Presidente Prudente, Oeste Paulista. Então, Presidente Prudente é a capital desse Oeste Paulista. E o Carlos aqui, ele está colocando esse ponto de vista empreendedor, ao qual ele decidiu estar em Presidente Prudente, focado aqui com seus negócios, é isso, né? Sim, exato. Que bacana. E o Arthur? Vamos lá, Arthur. Essa parte, a veia empreendedorismo, a veia de empreendedor, como que foi para você? Você também é do ramo da construção civil, é isso? Isso, nós temos uma fábrica. Ah, primeiro fala aí, você é corintiano, né? Não, eu sou diferente. Totalmente diferente. Eu torço pro Grêmio. Ô! Pro Grêmio. Bate! O imortal tricolor. Bate! O imortal Gaúcho, tricolor. tchê! É pra ninguém zoar dele, né? Firme, Assim, forte, rumo à segunda divisão. Não é isso não. A gente não vai cair esse ano, mas estamos trabalhando firme pra isso. Ah, legal, legal. E aí você... Então, aí a empresa, né? Nós temos a estrutura alumínio. Então, hoje nós fornecemos esquadrias para edifícios, certo? Nós trabalhamos para as consultoras aqui da cidade, fornecemos para os prédios aqui da cidade, fornecemos também em Londrina, Ribeirão Preto. Temos atuação a nível nacional. Então, assim, nossos produtos são certificados pela BNT. Legal. E acreditados pela Inmetro. Você sentiu que essa chamada, a veia empreendedora, tá fazendo todo sentido? Depois a gente vai falar da experiência da montanha. Sim. Ficou mais latente esse chamado que você tem na linha de empreendedor, que é da área de construção civil? Não, a gente... Vou ser bem sincero para você. Hoje, na atual circunstância, eu vivo a graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Então, assim, tudo eu acredito a Deus. É Deus que tem abrido todas as portas do empreendedorismo. Eu acredito tudo a Deus. Então, assim, o Senhor tem permitido diversas coisas que eu não, na minha força, na minha habilidade, jamais eu iria conseguir estar onde estou hoje. Então, assim, se hoje eu forneço para as maiores consultoras do país, é tudo pela graça de Deus, tudo pela misericórdia de Deus. Pois nós não somos uma empresa que nós não temos vendedor, nós não temos time comercial, eu só conto com a ajuda de Deus. E aí é milagre, então, a palavra, né, ô Carlos? Então, Com você que está mais próximo da amizade aí, vemos um milagre aí do que essa experiência, essa transformação tem trazido pro Arthur. É isso, Sim. Arthur? Não, eu não creio que é milagre. É? Não é milagre. Porque quando a gente segue princípios e mandamentos, Ah, são consequências, irmão. é isso aí. É consequência, não é milagre. Quem vai atrás de milagre é porque não está seguindo princípio. Quem segue princípio, Boa. Deus cumpre. Simples. Então, assim, não é meu. Não é meu. Não trabalho para mim, não busco riqueza nem nada. Eu busco simplesmente seguir o princípio. Atendeu o chamado que Deus te colocou na mão. Só isso. Então, assim, não é meu, é do Senhor. Bom, você que está entendendo o tom da conversa aqui, elevando a consciência, você já sentiu para qual caminho vai conduzir você, homem, que está com um negócio aí. Calma, até o final desse episódio você vai entender qual que é esse mistério. E Fabinho, o chamado também ficou latente, você é o empreendedor na área da carne. Essa carne, Presidente Prudente, já falamos, essa carne aqui em Prudente, o prudentino sabe que o trabalhar do Fabinho nessa área aí faz a diferença, hein, Fabinho? Com certeza. Vamos fazer agora, ano que vem, 30 anos de empresa, né? Sempre fui proprietário da Casa de Carne Meridional, né? E eu vivo disso aí, né? Que Deus tem abençoado também a minha vida naquele lugar, tem feito diferença e me colocou ali também como evangelista, né, para estar proclamando o evangelho, né? E eu não sabia nada do ramo há 30 anos, né? E apareceu um amigo, me ensinou a trabalhar desde do início, desde o corte da carne, desde a contabilidade, a produção das matérias-primas, né, do que produzir, né, com os produtos secundários, né, e graças a Deus
Ano que vem vai fazer 30 anos já de experiência aí no ramo comercial. Bom, nós temos aqui histórias recheadas de experiências e também de impactos. Ô Carlos, vamos lá. O que você vê em ponto em comum? Você como coordenador do Legendários aqui em Prudente, a tua primeira experiência como Legendários e depois como foi você transbordar, montar a equipe, logística e colocar isso para valer aqui no interior e tá à frente aí de um legado, de um chamado mesmo. Como que é para você essa experiência? Vamos lá, vamos começar do começo então, né? Legal. Legendários, ele começou em 2015, esse projeto começou na Guatemala, foram 109 homens que subiram a montanha pela primeira vez. Depois disso, aconteceram alguns tops na região, na própria Guatemala, e aquilo foi se alastrando pela América do Sul. Hoje estamos em aproximadamente 20 países. Em Presidente Prudente especificamente, eu já vinha acompanhando esse movimento desde 2020, 2021, né? Na época da pandemia, ele deu aquela parada natural. E depois aquilo veio crescendo também para o Brasil. Ele chegou no Brasil, se eu não me engano, foi em 2018, né? Os primeiros legendários subiram a montanha em 2018. E isso fora do país, não tinha nenhuma pista aqui, né? O Ricardo Bernardes, depois o Antero, depois tem alguns outros legendários que estão na coordenação global hoje do Brasil e são responsáveis pelo movimento no país. E em 2023 eu fui convidado por Maringá. Eles nos deram 2 vagas para irmos para a montanha. Então esse encontro aí, você já estava estudando os bastidores, é isso? Só que era pouco observando. Isso, a gente estava observando, mas era pouca informação. Né? A gente achava que era um acampamento, né, numa trilha, no meio do mato, tal, legal. E fomos para lá em 2023, eu juntamente com o pastor Evandro, da Igreja Presbiteriana Independente, central aqui de Presidente Prudente, nós fomos para a montanha em agosto de 2023. E não foi somente um acampamento, né? Vamos chegar lá, vamos tocar violão na beira da fogueira, caminhar na trilha, mas é muito mais do que isso, né? É um programa realmente muito intenso, ele é um programa... Ele não é envolvido em segredos. A gente está falando aqui abertamente, a gente pode falar de toda a experiência que a gente viveu na montanha, todos. A gente só não conta os métodos, né? A gente fala isso por quê? Para não tirar a bênção de outro homem para ir para a montanha, né? Então esse é o grande segredo da montanha, é você não contar os métodos, né? Ele não tem nenhuma igreja que fica vinculada com esse movimento, então nós tivemos um encontro mês retrasado, onde nós estávamos em 17 igrejas representadas, lá na quadra do Parque do Povo. Primeira segunda-feira do mês, nós temos um evento que chama-se RPM, é Reto pelo Mês, é Desafio pelo Mês. É um desafio de oração que a gente faz com os homens, e isso você não precisa ser legendário para participar desse encontro com a gente, lá no Parque do Povo, toda primeira segunda-feira do mês, às 5h30 da manhã, exatamente, até às 6h30. Então nós estamos lá para orar pela cidade, orarmos pelos nossos negócios, orarmos pelas nossas famílias, pelo próprio movimento, por saúde, pela área financeira dos homens. Então é um tempo muito legal que a gente tem vivido. E esse despertar realmente veio da montanha. Não quer dizer, eu costumo falar assim, a montanha não tem nada de esotérica, não tem nada de mística, não tem nada, eu tenho que ir para lá. Não, é no seu quarto, é na sua igreja, é no seu carro, é na sua empresa, né? Ô Carlos, então o que de fato que os homens encontram ao subir a montanha é entender esse real propósito do que ele foi chamado como, no caso o homem, aquele dom para ser evidenciado na prática. Eu costumo falar que a montanha, ela nos coloca um espelho na frente. Então, ali você vai se desconectar disso aqui, especialmente disso aqui, né? Que a gente passa o dia com celular, com telas, computadores, na TV, em casa, né? Então, e é um tempo realmente da gente, você e Deus. A gente passa pelo mesmo caminho, nós passamos pelo mesmo caminho, ouvimos as mesmas coisas, vivemos a mesma experiência. Deus falou uma coisa comigo, Deus falou uma coisa com o Arthur, Deus falou uma coisa com o Fábio. E com o Márcio, que está no nosso backstage aí também. Ele é legendário também. Então, a gente vai ser trabalhado exatamente onde a gente precisa ser trabalhado. Eu tenho
Eu costumo falar que na montanha tudo pode acontecer, inclusive nada. Boa, Né? Essa célebre frase. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Porque a decisão, né? A decisão é sua. Né? Nós temos aqui em Prudente hoje em torno de 250 homens que tiveram essa experiência lá na montanha. Desses, eu creio que 100, 150 engajaram no movimento. Né? O resto passou por um acampamento de aventura, né? Um tempo gostoso lá na montanha, com Deus e tal, e foi aquilo ali. Ok, sem problema nenhum, né? Foi a sua experiência. Então, depende de cada um o que você vai fazer com tudo aquilo que Deus te entregou lá em cima. Porque a nossa montanha, na realidade, é aqui, embaixo. A hora que você abre o olho, você senta na sua cama, você põe o pé no chão. Segunda. Exatamente. Ali começa a tua montanha todo dia. Eu costumo falar assim, que a gente, quando acorda, a gente está no pé de uma montanha, da nossa montanha daquele dia. O que você vai fazer com essa montanha? Você pode simplesmente empurrar com a barriga e seguir com a tua vidinha, ou você, cara, eu passei por aquilo lá, eu preciso mudar isso aqui. Né? Então, você observa que você, de um simples analisador, observador, a hora que você observou e teve a experiência ali, realmente você vê como um chamado de quem foi o primeiro por Deus chamado lá na Guatemala. Sim. Faz todo sentido, foi impactante, porque o projeto começou lá, em Presidente Prudente, Carlos sendo também atingido por esse projeto, tem um chamado de Deus, é uma linha forte aí, porque se fosse coisa humana somente, não prospera muito, né? Não prospera. Ontem, inclusive, nós estivemos com o fundador do movimento, né? Nós estivemos em Marília, houve um treinamento, foi um café para a liderança. E nós estávamos lá, o Arthur foi lá também, o Fábio foi ontem à noite lá. E é uma questão de envisionamento mesmo, sabe? Então, não é possível acontecer tudo o que tem acontecido se não for de Deus. E se eu sou um cara muito cético, sabe, assim, com muitas coisas. Dois. Eu passei. Depois das reveses da vida, isso. A gente começa a ficar o quê? Tem hora meio que até chato, mas não é. É o crivo que a gente tem que adotar. Exatamente. Porque a nossa vida pede, né, ô Arthur? O Fabinho também deve ter esse crivo também, né? O Fabinho, a cultura japonesa já Só observa, só observa. Porque né? você já deve ter dos ancestrais aí esse tipo de conduta, não é? Com certeza. De fazer aquele filtro e ficar meio cético em algumas coisas, né? A própria palavra de Deus vai falar pra gente ter uma fé racional. Sim. Não Pronto. pode ser emocional. Nós buscamos uma fé racional. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente, mas a gente crê. Entendeu? Porque assim, a palavra de Deus vai falar ainda, sem fé é impossível você agradar a Deus. Entendeu? Então assim, nós não vemos, certo? Mas nós sentimos. Que bacana. E nós cremos. Bem-aventurado aquele que não viu, Mas e creu. creu. Então, você falando que você é meio cético, então. Essa questão, assim, a primeira vez que eu fui, a informação era muito, muito básica, assim. Eu fui cru pra montanha, achando que ia ser um acampamento lá, de barraquinha, né? Vamos passear na floresta, né? E foi muito mais intenso do que isso. Então, foi um tempo realmente de me encontrar com Deus, muito choro, muita coisa que aconteceu lá na montanha. Foi muito interessante eu estar com um cara que eu tenho como referência de homem na minha vida, né? Que é o pastor Evandro Lucchini. Eu tenho tido, assim, a gente tem muito contato, conversei com ele hoje de manhã, onde a gente conversa praticamente quase que todos os dias. E é um homem de muita experiência, de mais de 40 anos de ministério, né? Um homem firmado na fé, um homem exemplo realmente de pai, de marido, de empresário, né? Então, ter ido com ele fez toda a diferença. Porque se eu tivesse ido sozinho, eu tivesse ido eu e o Arthur, eu e o Fabinho, cara, iam ser, os caras estão malucos, o cara é leigo, o cara, né? E, estão querendo me levar para um... Agora, eu ter ido com ele fez a diferença, eu creio, para o movimento na cidade. Porque é uma pessoa que, sabe, o cara não é um neófito. O cara chegou lá, não é uma aventura lá, não.
aí o movimento, sabe, a gente tem tentado levar líderes da cidade, líderes de igrejas, para que a liderança entenda o que acontece. Se fortaleça nessa visão. Exatamente. E aquilo vem derramando depois para os seus liderados, né? Então, eu vejo dessa forma como um dos grandes motivos desse movimento ter se estruturado realmente da forma como foi aqui em Prudente. E o método dessa organização, se não tem o toque divino, não prosperaria, né? Não. Porque só o fato de você ter citado aqui essa estratégia e depois essa estratégia lá em cima, que um método precisa ser resguardado para quem tem a experiência, já é o próprio Cristo também que falou, né? Você vê que o próprio Cristo, a hora que nomeou os 12, o próprio Cristo utilizava algumas técnicas para realmente a pessoa vir viver a experiência. Exatamente. Porque teriam muitos que não entenderiam. E ontem nós tivemos nessa conversa, nós tivemos com o fundador, ele chama-se Chap Putso, ele é o número 003, né? Número 3, depois a gente vai falar de números também, caso você queira, sobre os bonés aí, né? A gente tem aí. Porque tem toda uma identificação, um simbolismo aí, né? Isso. Todos esses pets aqui da farda, né? Todos eles têm um significado, eles têm um porquê dela, né? Então, ontem nós falando com o Chap ontem... eu fiquei curioso, 003. Ele é o 003. Quem será o 001, 002? Exato, depois nós vamos falar sobre isso daí também. E é a visão do movimento. Isso é o que é importante. A visão do movimento, ela foi derramada de cima para baixo. E hoje, por exemplo, o Arthur foi servir lá em Ribeirão Preto 2 semanas atrás. Marília. Outros foram para Ribeirão, outros foram para outras cidades. Eu não preciso estar lá para ele viver essa experiência dele com Deus lá na montanha cada vez que eles vão. O Fabinho já esteve em outras pistas também. Então, a visão está sendo derramada realmente de cima para baixo. Quando a gente vai servir, é uma experiência diferente. Quando eu fui pela primeira vez, eu passei por toda aquela vivência lá na montanha. Eu falei, deve ter alguma coisa esquisita nesse negócio aqui, não pode ser isso tudo e tal. Tem algum, né? E para você servir, você passa por um treinamento. E fui para o treinamento, fizemos o treinamento, fui servir na montanha, conhecer todos os bastidores do movimento, né? E só se fala na palavra de Deus. O movimento todo ele é bíblico. Tudo que é falado, tudo que é tratado, não existe nada. Você vai para a minha igreja, você vai para fazer tal. Não, é exatamente isso. Ele é cristão e bíblico. Vou fazer outro parênteses. O chamado que o próprio Cristo falava, porque muitos, né, da época, os fariseus, vinham com aquela visão. Mas Moisés, igual aquela mulher samaritana, abordaram. Ela abordou o próprio Cristo falando que, mas tu me abordando aqui, você é maior que o nosso pai Jacó? O poço quem instalou aqui foi Jacó. Você é maior? Então, Cristo veio exatamente para quebrar alguns paradigmas que infelizmente o homem coloca, e essa estratégia que ele colocou, esse fundador, é divina, porque esse relato que você está dizendo exatamente, não tem como prosperar se não for toque divino. Não prospera. E uma coisa é certa, toda vez que a gente vai para a montanha, a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui de novo, né? Porque é um tempo difícil, é uma caminhada difícil, é extenuante, é cansativo, mas é recompensador. A gente vê a mudança dos homens, né? Então, a gente não pode abrir, você precisa ir lá participar para você entender, mas como legendários, dentro do programa, a gente faz de tudo para extrair, primeiramente, o que é pior em você. Você vai expor realmente aquilo, os seus medos, as suas dúvidas, os seus traumas, os seus fantasmas, e depois disso, Jesus Cristo, ele vem, sabe, te mostrando o caminho de volta. Como eu conserto isso? Como que eu vou agir nisso? Como que, sabe, uma confissão de pecados, uma confissão de erros, um reconhecimento de situações que a gente vive, como a gente reclama de tanta coisa, né? Murmuração.
Então, isso tudo a gente é exposto na montanha. Você se revela na montanha, tenha certeza disso. E esse é o projeto, sabe? De você realmente... Pior é o cego que não quer ver. O que você quer, né? Porque Jesus chegou para o cego e perguntou, o que você quer? Ele podia falar, eu quero uma bengala nova, né? Eu quero uma capa nova. Eu quero um Tá cão frio? guia. Não tem um cão guia para mim, Jesus? Ele ia dar um cachorrinho pro cara lá. Mas não, ele pergunta, o que você quer? Não, eu quero ver, quero enxergar. Prioridade, né? A prioridade do cara é essa. Né? Ele podia ter falado qualquer outra coisa. Eu quero dinheiro, me dá $1 milhão aí, Jesus. E, né? Ô Carlos, deixa eu só abrir um parênteses para os dois relatar sobre isso que você pontuou, o Arthur ou o Fabinho, seja qual dos dois que queiram tomar essa iniciativa. Esse ponto de encontro que o Carlos teve, que fez todo sentido, para vocês, quem que foi o ponto de encontro para entrar dentro do Legendário? Se o Fabinho quiser começar e depois o Arthur, pode ser? O Fabinho primeiro. Bom, para mim foi assim uma experiência surreal, né, com Deus, né, porque... Quem que te apresentou, você observou, quem que era o próximo que falou, ó, existe um projeto aqui de Foi assim, de transformação, vai. na verdade, assim, a minha filha, a mais nova, a Joy, ela participava de um projeto que tem lá em Maringá, Legal. que chama Team Street, né? Sim. Que é para jovens. Acampamento pra Meu jovens. filho fez né? lá em Maringá. Isso. Então, aí minha filha foi participar e passaram um vídeo lá dos legendários, né? E ela chegou, ela falou, pai, tem um negócio que é o teu jeito, você vai tem que gostar. E você vai. Eu falei, mas quando isso? Ela falou assim, mês que vem vai ter um negócio lá, eu já arrumei lá uma vaga para você e você vai. Eu falei, não, mas eu preciso pesquisar o que é tal, né? Mas você gosta desse negócio de mato, essas coisas tal, acampamento. Eu falei, não, eu prometo que eu vou, falei para ela. Mas agora no momento não vai dar. Aí a pessoa lá tinha mandado um link para mim fazer uma inscrição na época, né? Mandou o link, né? Eu falei, ó, no momento eu não vou fazer, mas eu vou fazer na próxima. Aí teve uma reunião de oração lá na igreja, né? Na nossa igreja, e o pessoal trouxe 3 legendários de Maringá para dar um testemunho. E chegando lá eu comentei com o pastor, né, o pastor Evandro, eu falei, oi, pastor, a minha menina falou do legendário e tal, ele falou, não, teu nome vai estar aqui já, Fábio. Falei, amém, falei, resposta, né? E aí eu acabei fazendo a inscrição e eu estava recente na igreja, na presbiteriana, né? E aí montou uma família para estar indo junto, que nós trabalhamos muito família, né, os legendários, né? E ali foi um ponto assim que me pegou assim, né, na ida, porque eu não conhecia ninguém, né, das pessoas que estavam comigo, da minha família ali, né? E a gente escolhe uma pessoa responsável na saída para estar sendo responsável para aquele grupo, né? Seria uma responsável da família, né? O provedor ali da família, a pessoa que vai estar... Tipo o substituto teu. Não, seria, né? E aí, Porque você vai estar ausente, o Isso. período tem que alguém estar na missão ali, né? Não, na missão ali no grupo mesmo, né? No grupo Tá. dos legendários. Tá. E aí, nessa escolha, foi escolhido um dos líderes lá da igreja, tal. Eu não conhecia eles assim pessoalmente. E quando chegou a pessoa, ela falou, não vai ser você, vai ser esse rapaz aqui, ó. Eu falei, Ai, Carlos. falei, Deus vai fazer milagre aqui, já começou aqui, né? E aí, já Arthur? começou aqui já, né? Porque eu acho que assim, eu sempre fui um bom pai, né? Um bom pai, assim, de suprir as necessidades dos filhos, mas não de um líder espiritual, né? Onde Deus me impactou ali naquela hora, né? E Esse momento te toca, você se emociona porque Sim, foi sim. divisor de água. Sim, foi. Pra mim foi, porque
foi onde hoje, né, eu botei no meu coração que eu tenho que ser o sacerdote do lar, né, o pai que ora de manhã, o pai que ora na hora de dormir, entendeu? Então eu desde o top, entendeu? Eu tenho buscado essas primícias, né? Do E esse, Senhor, né? e esse nomear você nessa missão, que você falou que foi um milagre, e aí? Porque assim, eu não gosto de ser líder das coisas, entendeu? Né? Eu não gosto de estar liderando, de estar, né, sempre nos bastidores, né? Como Que- eu estou Sim. agora nos bastidores, né? E Deus colocou eu como líder, como a gente fala assim, vai ser o chefe do time, o capitão do time. O chefe do time, que eu vou cuidar Sim, sim. da família, né? Que são de 10, 12 homens, né? E eu não conhecia ninguém ali naquele momento ali, E né? servir quem conhece, os próximos é fácil. É fácil, Mas é você fácil, servir os que não conhecem também é um desafio maior, né? Foi, Pra quem não tinha essa experiência de liderar, hein, Carlos? Eu vou falar pra você. Deus- Eu Deus conheço já foi ele um pouco trabalhando. das antigas aí. Sempre foi na Ali, dele, é. backstage mesmo. É. Assim, eu tenho praticidade de liderar dentro da minha empresa. Sim, tá, assim, no né, de anonimato, cuidar. né? Sim, sim. Mas aí Deus pegou, né? Porque família, né? Família é muito importante, né? Da gente estar junto, andando junto, né? Ombreando junto ali, né? Conversando com os filhos, com a esposa, né? E Deus trabalhou muito na minha vida. Esse foi um dos momentos mais impactantes, assim, na minha Por aí você já viu que não tem como um método desse, de aproximação, de ajuntamento, prosperar se não ter o toque divino, porque você sentiu na pele isso aí. Com certeza. E o Arthur, como que foi esse primeiro ponto de encontro também? Você é de base cristã desde o início? Como que é? Você era frequentador de igreja, ia em alguma igreja? Como que você se vê nesse tema cristão, vai? Você se via e se vê? Então, eu sou batizado desde 1997. Era um emocionado. Emocionado. Era uma pessoa emocionada que foi lá, escutei a palavra de Deus. E aí tem uma passagem que fala assim, né? Da semente, né? Eu fui a semente que caiu sobre a rocha. Que cresceu, só que aí as coisas do mundo foram lá, sufocaram e eu fiquei afastado por um bom tempo do caminho de Deus, assim. Caminho muito distante. E aí em 2019, eu tive um reencontro. E aí sim, hoje eu posso falar, eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Entendeu? Hoje eu caminho junto com o Senhor Jesus. E eu já estou caminhando. Então assim, eu faço parte de uma organização chamada Gideões Internacionais. O que é o Gideões Internacionais? Nós distribuímos Bíblias, Novos Testamentos. Então, já fazia isso daí, já tinha um momento de devocional, já tinha uma experiência já real com o Senhor. Então, eu já era um crentão. E aí começaram uma história de legendários lá dentro da igreja. E legendário aqui, legendário dali. Eu falei, cara, não gosto de montanha. Não gosto de acampar. Eu gosto de conforto. Eu trabalho, me esforço pra isso. Não gosto disso daí. Não gosto. Mas eu tô vendo, tá todo mundo vai. Então, é um acampamento. Aí tem um amigo nosso chamado Serginho. E ele falou, não, cara, você tem que ir, que lá é legal. Eu falei, bicho, eu não preciso subir em lugar nenhum. Não preciso ir pra montanha. Porque diz a palavra de Deus o seguinte. Você entra dentro do teu quarto, fecha a porta, você vai orar, você vai ter a tua experiência com Deus. Ponto, acabou. Não tem necessidade de subir montanha. Pra que eu vou subir montanha? Pra quê? Pra pernilão me picar, não. Ó, aproveitando esse gancho que você tá falando, você que tá nos assistindo, só pra você observar, talvez você tá assistindo aí e se identificando exatamente com essa história aqui. Conforto. Pra que sair da linha do conforto? E o teu nível de conhecimento bíblico ali também era bacana. Você tinha todo o crentão, vai. Então atenta aqui, ó. Vamos lá. Eu sinto prazer em ler a palavra de Deus. Então assim, eu tenho dificuldade em guardar as coisas. E tenho facilidade em guardar a palavra de Deus. Porque eu sinto prazer. Então assim, eu já tinha toda essa experiência. Então, pra que eu vou subir montanha? Aí conversaram comigo,
Não, vamos. Falei, tudo bem. Só que é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto de me precaver. Então, se tiver um apocalipse zumbi, eu tô preparado. Eu tenho tudo que você só ia imaginar. Tem mesmo. Eu me tem mesmo. preparo. Eu tenho, mas esse tem mais. Eu me preparo. Então, eu invisto em tudo. Então, assim, Você eu prevê gosto. cenários. Sim, eu tenho uma fábrica. Então, assim, ferramenta. Cara, tudo que você só ia imaginar de ferramenta, eu gosto. Eu tenho. Papai, desde pequeno, assim, ele sempre falava assim, não pega nada emprestado. Você vai lá e compra. Não pega nada emprestado de ninguém. Você vai lá e adquire. Para não incomodar o outro. Então, beleza. Então, eu tenho essa mente, eu procuro fazer de tudo nesse sentido. E começaram com essa história de legendário. E eles não falavam. Falei, e aí, como é que é lá? Siga a lista e desfrute o caminho. Falei, cara, que siga a lista, irmão? Fala aí o que tem que fazer. Coisa chata. Ei, antecipa pra mim logo. Coisa chata. Eu já vou medir aqui se é pra mim ou não, né? Coisa chata. Não, você tem que ir. Não, vai lá, desfruta o caminho. Então, assim, imagina uma pessoa que tenta estar sempre segura no controle da situação e ir para um lugar onde você não tem o controle da situação. Aí você pode fazer um paralelo com a tua vida. Você tem controle da tua vida? Lê do engano seu, você não tem controle da sua vida. Quem conduz a tua vida é Deus. Se você, não acredita em Deus, tudo bem, quando você estiver caído no hospital, aí você vai lembrar de Deus. Então, assim, é Deus que te dá a permissão de você levantar, ficar acordar, abrir os olhos. Então, assim, só isso já é uma bênção na sua vida. Vamos lá pro desafio. Aí eu levei o senhor Carlos Camacho. Não sei se você conhece. O senhor Carlos Camacho foi junto comigo. Não satisfeito na curiosidade de tantos caras ficarem enchendo o saco, o José falou português, claro. Tá, você falando do Carlos, você já tinha subido quantas vezes? A hora que ele te chamou? Quando ele foi, acho que umas 6. Acho que 2 ou 3 você tinha ido só. É logo no começo. Também no Foi começo. verdade, foi em agosto. Eu tinha subido, acho que era a terceira montanha. que eu Era a tava indo, né? terceira só É. dele. Era a terceira, tinha ido 2 vezes. Tinha uma como participante, uma que ele foi. E acho que foi a segunda vez que foi para servir. E foi junto com ele. Falei, cara, e aí como é que é lá? Ele, não, desfruta o caminho, você vai gostar. E assim, na ânsia de querer saber, eu falei, isso daí, sei lá, parece maçonaria, os caras não falam, bicho. Não fala o que acontece. Hoje tem bastante informação, mas na época, quando eu vi, não tinha nada de informação. Pesquisei, nada. Só vi que andava. Eu falei, beleza, vai andar. Desfrute o caminho, meu irmão. Desfrute o caminho, beleza, bacana, vamos lá. Na ânsia, eu já tinha me inscrito pra Maringá. E aí surgiu uma oportunidade em Dourados. Eu falei, então eu vou em Dourados. Já que os dois estavam indo pra Dourados, eu falei, então eu vou com Dourados, porque os caras são meus irmãozinhos na igreja. Tudo amiguinho. Não, tudo amiguinho. Sabe aquela história? Sabe aquela história assim? Ainda quer ter o ponto de apoio pra ter o controle da situação, né? Porque Imagina a situação. você é dessa situação, precavido pra ter Irmão, todos os pula aqui cenários. na piscina. Pula, cara, como tá a água? Tá uma delícia, pula na piscina. Foi essa a sensação. Falei, beleza. Essa é boa, essa é boa. Meu irmão. A hora que você Meu chega tá irmão. 30 graus. Ou tá 0 graus. Zero grau, velho, imagina. Cheguei, fui lá, participei, caminhando, toda a participação. A vontade no início era rasgar a camisa na hora que, assim, na hora que esses caras me dessem a camisa, eu vou rasgar, meu irmão. Porque assim, que ódio. Mas aí chegou esse senhor aqui chamado Fábio Kitamura, com essa carinha assim, esse anjo, me entregando a camisa, chorando. Eu olhei assim, Rasga como? cara, não tem jeito, um cara desse, velho. Não tem como se não emocionar, né, cara? É muito. Cara, não tem como, velho. Tem o toque Não, divino, não né, tem ô como. Carlos? Não, com certeza. É, o É. ponto cara. em comum, É. Sim, eu falo, eu vou reforçar o que você está dizendo novamente, e eu também eu gosto desse estar observando a Bíblia. Jesus, quando relataram aquela cura do cego que Jesus fez, aí o pai do cego falou, pergunta para ele, e o cego falou, não tem como ele fazer isso se não for por algo divino. É. Sim. Não tem como prosperar. Então, o método aí é impactante, né? Sim, sim. Então, assim, dentro do evento, você consegue entender que você, sozinho, você não é nada. Se você não cuidar da sua família, não adiantou nada. Se você não tiver pessoas próximas a você, você não é nada. Então tem aquela famosa historinha, né? Não adianta nada você ter uma Lamborghini ou ter uma Ferrari numa ilha deserta. Que? Você tá entendendo? Então assim, a questão do Legendários na minha vida foi essa questão. De eu entender que eu não, sozinho,
não vou conseguir nada. Entendeu? E que a minha vida tem que ser o quê? Pra servir. E aí você observa, você conhecendo o Fabinho, imagina um homem desse vindo eu tô na minha mente aqui montando o cenário. Fabinho todo todo bonzinho. ele quer rasgar. Não, bem Mas possível. olha o chamado, meu irmão, tá vendo? É o chamado, pô. Entendeu? Então assim, então o E movimento... hoje aqui é meu parceiro, hoje aqui Aí. tá junto comigo. Aqui, Ombreando, andando, colocando- ombreando, Caminhando junto. caminhando. Enchendo o junto. saco. Câmera pra cá, assim. Enchendo o saco, Carlão, toda hora mandando mensagem. Carlão, e aí, tal coisa? Carlão, tal coisa. Sempre que assim, eu falei assim, eu vou botar fogo nesse negócio aqui. Ó, se você quiser posicionar um De pouquinho boa. pra cá, fica à vontade também. É, que o backstage fica à vontade. Vem um tiquinho Isso. pra cá. só. Isso aí, Vem ó, pra boa, mais, boa. vai lá. Então, é um relato. Eu tô vendo esses testemunhos. Estamos aqui, porque 30, 40 minutos de conversa já? Tá tão boa que, ó, cuidado que a gente vai esticar. Sem problema, depois faz os cortes. Ô Carlos, agora eles vão falar um pouco mais, mas você como atendeu o chamado, o ponto em comum que chegou até a eles, fez sentido aquele olhar teu um pouco cético, você entendeu na prática que tem um toque divino, porque chegou até o Fabinho através da filha que vive dentro de casa e sabe como o pai é. Uhum. Então tem que ter algo que aí une o propósito dentro da igreja e, enfim, chegou até o Arthur de uma forma inusitada, porque se ele é todo precavido, ele viu que não tem controle de nada, até mesmo no encontro com ele para tentar rasgar um negócio, ele não deu conta. Sim, sim. Como que você observa esse chamado que Deus te confiou e tendo testemunhos desse? O chamado para cuidar de homens, ele surgiu na minha vida desde 2013. Eu fiz um curso chamado Homem ao Máximo, e eu lembro que era numa sexta-feira esse curso, e nós tínhamos uma equipe para jogar futebol. Então nós jogávamos futebol e era sexta-feira o nosso jogo, né? Toda semana nós íamos jogar futebol. E eu me afastei do grupo e comecei a fazer esse curso que era justo, só tinha sexta-feira. A minha esposa tinha feito no ano anterior um outro curso para mulheres e é uma longa história aí, mas falando só dessa minha parte, aí um amigo me perguntou: o que você vai estar fazendo? Você não vem mais jogar futebol? Eu falei: estou aprendendo a ser homem. Aí, a virar homem, Boa né? verdade, boa verdade. Boa verdade. Começamos a dar risada, tava, que negócio que é aprender a ser homem, você tá doido e tal. E depois, no ano seguinte, ele me chamou para eu ministrar esse curso, né? E aí eu comecei a fazer um curso diferente. Eu costumo falar que Deus não age na nossa casinha do jeito que eu quero. Então, se você falar, eu não vou, eu não gosto, eu sou contra esse movimento, ok, não tem problema nenhum, né? Porque Deus, ele trabalhou muito na minha vida com um curso chamado Homem ao Máximo, que é um curso fofinho. É um curso mais gostosinho, você vai estar numa sala com ar-condicionado, é um tempo de oração, você... Confortável, você encosta na pessoa. Dá pra não ter cenário. Exato. E Deus trabalha dessa forma, ok, né? Você pode ir na sua casa, como a gente falou, no seu quarto, no seu carro, numa igreja, numa escola dominical, onde quer que seja. Deus vai trabalhar na sua vida, depende de você. Então não é... eu também não vou te chamar, você precisa ir para a montanha, porque Deus vai falar... Não precisa ir para a montanha. A gente fala o seguinte: a montanha é para todos, mas nem todos são para a montanha. Então a gente precisa realmente entender que Deus age de multiformas. Como ele agiu na vida do Arthur diferente, da do Fábio diferente, na minha diferente, na de vocês que vão para a montanha diferente, na do Márcio que subiu também, foi de uma forma diferente. Então a gente precisa entender realmente isso e tirar a cabeça, a consciência, né? Vamos falar sobre o nosso podcast, né? Para a gente se conscientizar realmente que Deus não age somente aonde a gente acha ou a gente gosta. Ele agia num mar revolto, ele agia numa calmaria, ele agia num bate-papo com a mulher samaritana, ele agia dentro do barco lá, barco, o outro vendo um fantasma, exato, andando sobre as águas. Então ele agia a forma que ele quisesse. Então a gente às vezes fala, você precisa fazer, talvez tenha sido
fazendo um meia-culpa, né? Ali quando a gente chega da montanha, você chega com a cabeça, cara, que legal! E você quer levar todo mundo para ter essa mesma experiência, né? Mas não é isso, né? Então você fique tranquilo, você, caso você queira, você vá, se você não quer, você não vá, né? Ô Carlos, faz todo sentido o chamado, que Deus confia, vendo o testemunho e seguindo esse legado. Porque esse chamado para virar para muitos aí, né? Porque a gente está de passagem nessa terra, tem que deixar um legado para alguém, principalmente principal, Cristo, como esse principal exemplo de legado para as Sim. nossas vidas, que é o método que hoje tem o toque divino. Agora, essa técnica de organização que esse movimento traz, você já tinha visto em algum outro local de ajuntamento? Porque para conduzir logística, recrutamento, encontro, divulgação, segurança, para não ter, né, os reveses da vida, para também evitar. Porque hoje, vamos falar da tecnologia, né, Fabinho? O que mais tem se haters. Pô, 80 mil! Pô, coloca conversinha nada a ver, que às vezes, né, fica lá só no banco de sofá ali, de casa, só malhando. Esse método de organização, como que você viu hoje? Você que é um empreendedor sabe que grandes negócios se sustentam quando tem um método validado. Sim. Como que você observa? O background do movimento é algo inacreditável. Cresceu realmente. Hoje nós temos falhas ainda, logicamente, na montanha, pela falta de recursos, por tudo que a gente vive lá. Mas o treinamento que é feito para cada montanha é treinamento exaustivo. Exaustivo, assim, são 3 dias intensos de treinamento específico para cada função. Então, existem diversas funções, para não abrir todas elas aqui, mas nós temos as funções de comando, nós temos as funções da logística que eles trabalham excelentemente, né? Hoje, qualquer evento dá na mão desses dois aqui, só falar, eu preciso de um jantar para 100 pessoas sexta-feira à noite. Você chega sexta-feira à noite, está pronto lá, né? E para o evento é a mesma coisa. Precisa providenciar alimentação para 700 homens, providenciar água para 700 homens, precisa providenciar alojamento para todo mundo, como que vai, como que leva equipamentos, Então, isso tudo envolve uma logística muito grande disso daqui, do Legendários. Mas, muito mais do que a parte técnica e a parte de background do movimento, é o tempo de oração e jejum que nós temos. Cada top, nós como Legendários, 21 dias em tempos de jejum e oração. Todos os tops. Se você vai no próximo top nosso, que vai ser em setembro, dia 18 de setembro, já está convidado. Se estiver indo para esse top 21 dias antes, você pode ter certeza, nós estaremos todos os dias fazendo. Vai ter Legendários fazendo jejum e oração pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, por segurança. Nós sabemos que acontece muita coisa. Porque todos os tops que a gente vai, acontece muita coisa. E tem que ter uma proteção ali, isso, principalmente espiritual. Exatamente. Porque envolve, né, chamado. Para quem não entende, você que está assistindo, talvez ainda não entende muito esse nível do universo espiritual, o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Se não ter esse preparo, Sim. né? Aí entra a prevenção, porém, a questão espiritual que lidar com vidas, Sim. que são vários cenários espirituais ali. Sim, né? Exato. O desafio lá, ele é um desafio físico, ele é um desafio mental, um desafio psicológico, mas acima de tudo ele é espiritual. A gente costuma falar, o top é espiritual. Porque o que acontece ali é algo sobrenatural. Você precisa participar para você entender e deixar realmente Deus falar com você num desses eventos. Né? Então e a gente volta a repetir. Não tem nada de especial, não tem nada, nós mudamos montanha, você vai para outra cidade, outro lugar, mas aquilo tudo ali é um caminhar para você se entender como homem, se entender como pai, se entender como
marido, como empresário, como um Um ponto de funcionário. reflexão, né? Exatamente. Não tem nada de ritual moderno, Nada, é experiência espiritual. Nada. Ponto de reflexão. É a palavra de Deus pura e simples. É a Bíblia e você caminhando com a sua mochila. Dá exemplo aqui, eu falo que a hora que o Fabinho relatou agora, e faz sentido foi 2010, né, que nós nos conhecemos. Eu conheci o Fábio na época lá, ele bem nesse perfil que ele mesmo relatou aqui, dos bastidores, e hoje ele podendo... Ele até falou um dia pra mim, Roberto, eu fiz o convite, eu não sei se vocês se lembram, ano passado. Qualquer dia você tem que estar na nossa bancada conversando. Não, eu não sou muito no microfone, não. Mais ou menos eu lembro, sim. Você lembra? Lembro. E aí eu tinha acabado de sair de uma gravação lá, vamos lá, Fabinho, não. E hoje ver aquele relatando, então, realmente... O Fábio jamais viria aqui. Nunca. O Fabinho, a gente conhecia de opa, assim, nos bancos da igreja, mas nós nunca tínhamos saído juntos. Né? Dele chegar, hoje ele chega, cumprimenta, vai, conversa, né? Então, é de relacionamento, o Fábio é extremamente conhecido. Eu duvido você sair com o Fabinho e andar 2 quarteirão e ele não conhecer alguém. Eu nunca saí com ele e eu fulano, isso, vai no restaurante, ele, opa, então... Meio político, né? Ele é... Não, lá é nítido a recepção que ele faz no comércio dele lá. E eu pude ver, aos finais de semana que eu fazia abordagem comercial, na época que eu trabalhava em telefonia, era notório isso que você está falando. Essa recepção com o cliente e todo mundo conhecer ele, isso é verdade. Mas estar aqui sentando na bancada, aí realmente não faria. É o toque de vida. Já é um milagre. Na hora que o Carlão fez ontem o convite lá, eu falei, rapaz, não, mas vamos lá que Deus tem um propósito aí. Você sentiu que foi a mesma nomeação que te colocou na igreja? Você vai ser líder hoje aqui, a hora que ele te colocou. Aí, ó. Com certeza, né? Ô, Carlos, então essa validação do método, né? Esse método de organização, só para concluir, você vê que realmente pode ter qualquer negócio físico, mas esse sobrepõe esse método porque é o espiritual que domina. Exatamente. É a visão que foi colocada no movimento. Porque isso não é um movimento de aventura, não é um movimento de você passar um tempo na montanha. A gente só vai para lá para você fazer o que a gente faz lá, o que a gente passa lá durante 4 dias, se não for para transformar a vida de outros homens. A gente espera ter 12 milhões de legendários até 2032. E eu tenho certeza que a gente alcança isso. O número está exponencial. Eu voltei há 2 semanas atrás do Japão. Estivemos lá com 162 japoneses indo pela primeira vez. Estávamos com mais ou menos uns quase 200 legendários que vieram do mundo inteiro para servir no Japão. Foi algo extraordinário. Eu conversei com um pastor dos Estados Unidos. Ele falou assim, nós temos uma missão aqui no Japão há mais de 20 anos. O primeiro japonês que se converteu a Jesus Cristo, se tornou cristão no Japão, ele levou 16 anos para o primeiro japonês, puro sangue, se converter nessas missões dele. E durante o top, nos 4 dias, 2 se converteram. De mudança de vida, o cara que adorava mortos, ancestrais, tem altar na casa, era um japonês puro sangue mesmo. E você vê a transformação dele em tão pouco tempo. É algo assim, que valeu a viagem. E valeu muito mais porque eu fui com meu filho, né? Pela primeira vez, foi bênção demais. Essa experiência de transbordar dentro de casa também os filhos... não tem preço que paga. Não tem. Isso é o que o Fabinho falou, né? Porque a filha foi a ponte e chegou. Sim. E hoje você... Como que é a tua conversa com a filha? Minha filha, ela fica feliz, né? Fala, pai, Deus transformou tua vida mesmo ali, né? Não que eu não buscava não era, Deus, né? Não era um bom pai, né? Um bom pai, né? Igual eu falei, né? Mas eu não, por exemplo, eu não era uma pessoa que chegava e falava para minha esposa, vamos acordar, nós vamos orar. Entendi. Vamos dar as primícias pro Senhor. Entendeu? A hora de dormir, nós vamos orar junto. Entendeu? Então, desde quando eu voltei do top, né, a gente fala o top é a montanha, né? Deus colocou isso aí no meu coração e até hoje
primeira coisa que eu faço é, antes de dormir, a gente está orando junto, né? E na hora de acordar, também estando junto, orando junto, né? E tempo de qualidade também com os filhos, né? Porque minhas filhas hoje moram em São Paulo, então a gente tem um tempo de qualidade com elas, onde que talvez eu não tinha esse start aí de tá junto, né? Esse pouco tempo eu tive junto com elas e tal, eu acabei tendo um tempo muito legal com a minha filha mais velha, né? Mas é tudo assim, a gente vai aprendendo aqui mesmo, né? Igual a gente fala, na montanha a gente tem uma experiência lá e a gente traz aqui pro dia a dia, né? É só o começo, a montanha. Só o começo. E é prazeroso quando você começa a ver que faz todo sentido e aquilo que antes eram pequenas barreiras sobrepostas hoje na prática, você vê fruto dentro de casa, qualidade de vida, atendendo um chamado maior, né? Sim. Fortalecimento familiar. Eu vou estender essa mesma pergunta para você. E dentro de casa, como que foi? Porque o Carlos falou que levar o filho lá fora do país, vivenciar essa experiência, eu imagino que dentro de casa é a real vivência nossa todo dia, né? Sim, a gente tem que cuidar da nossa família, né? E pra você, dentro de A casa? razão, sim, a nossa base é a família. A base é a família, a esposa, entendeu? Tratar ela com a princesa da casa, os filhos também, entendeu? Então, assim, a prioridade é a nossa casa, a prioridade é a nossa família. A gente aprende que família não fica para trás, entendeu? Família não fica para trás. Então, a gente tem que esperar, tem que aguardar, tem que ter paciência, tem que amar, entendeu? Então, assim, isso daí enfatiza demais na montanha. Enfatiza demais. Nós falamos para homens isso daí. Não adianta nada a sua vida se você não tiver sua família. A família é a base. Você está entendendo? A família é a base. Então, assim, a família vai nos conduzir para uma vida mais responsável na sociedade, para que nós sejamos homens diferentes, homens posicionados, homens com histórias dignas de serem contadas, homens que vão gerar um legado. Porque daqui 100, 150 anos, quem vai lembrar de você? Se você não tiver um legado, qual que é o legado? O legado que eu quero passar para minha família é esse daí. De ser o quê? Um homem temente ao Senhor. Um homem que está disposto a servir. Que usa a vida, usa todo momento para servir ao Senhor. Entendeu? Então, por exemplo, quando nós vamos para a montanha, nós dedicamos, nós investimos o nosso tempo para quê? Para servir. Nós deixamos as nossas tarefas, nós deixamos nossas empresas, nós deixamos as nossas famílias, única e exclusivamente para servir. E a gente trabalha servindo para o Senhor. Então nós fazemos o melhor. Entendeu? De acordo com aquilo que Deus estabeleceu, não dando a sua palavra. Quantas vezes você já subiu? Eu já subi servindo 7 vezes, né? E eu fui uma vez, então já fui 8 Total vezes. 8. E você, Fabinho? Eu fui 7. Rapaz, número da perfeição aqui, É, 7, ó. 8. E você, bom, o Carlos... Não, eu tô indo pra 13ª montanha agora. É o chamado Isso. forte. De todos esses subir, essa quantidade de vezes, tem como mensurar a mudança que causou em vocês? Tem dinheiro que paga esse tipo de transformação que um homem pode ter com um toque real que Deus se apresenta ali e a pessoa entende isso aí? Tem dinheiro que paga isso? Eu vou falar por mim. Eu tenho uma empresa, a gente lida com diversos clientes, muitas responsabilidades, só que assim, não há nenhum valor no mundo que paga quando você vê uma pessoa aceitando e caminhando com Jesus. Uma pessoa no top que aceitou a Jesus, já valeu tudo. Então nós fazemos tudo para que a pessoa tenha um conhecimento e ela aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O foco é esse. Uma pessoa não tem investimento nenhum, não tem preço, entendeu? Porque nós trabalhamos para o Senhor. A nossa vida é para o Senhor, entendeu? E você tem um modelo de acompanhamento pós... Porque lá, muitos, às vezes, não tem igreja, Sim. não tem um local de encontro. Aí tem um método de recepção desses também. Sim. A ida para a montanha, você precisa unicamente ser homem. Esse é o requisito básico, ok? Depois disso, aí o sarrafo começa a subir.
né? Você precisa fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma paróquia. Você precisa achar teu canto. Porque para você servir, hoje nós estamos pedindo uma autorização pastoral, ou do seu padre, ou do seu líder espiritual, do seu coordenador, para você poder servir na montanha. Então esse é um dos pré-requisitos. Outro, participar do RPM, que é essa oração todos os meses. Nós temos alguns eventos também. Hoje, inclusive, nós temos um jantar exclusivo para os legendários, do Dia dos Namorados. Então a gente vai estar reunidos num restaurante. Né? Treino mensal na caminhada. Nós temos uma caminhada mensal, que é um treino. Nós vamos caminhando até Pirapozinho e é um tempo bem, bem legal. Então, e após isso nós temos um treinamento chamado Cada Homem um Guerreiro. A gente chama de guerreiros, né, para simplificar. E o Guerreiros são 4 livros que são pós-montanha. Existem outras comunidades que aplicam o próprio Homem ao Máximo, que eu fiz lá atrás, e, né, outras situações. Então a gente tem feito esse pós-montanha, e é um livro que a gente pode sentar na mesa aqui, discutir sobre família, sobre sexo, sobre filhos, sobre finanças, né, sobre o nosso tempo com Deus. É um tempo da gente decorar versículos da Bíblia. Então é um programa muito interessante. Esse é o pós-montanha que a gente tem. Hoje nós devemos ter hoje fazendo o pós-montanha, o Guerreiros, mais ou menos uns 90 a 100 homens estão fazendo Guerreiros hoje. Então você vê, são 100 homens que continuam engajados no movimento e sendo alimentados, nutridos pela palavra de Deus no pós-montanha. Que isso a montanha são só 4 dias. Acabou. Você nunca mais vai poder participar. Você só participa uma vez. Como participante. Né? Como participante. Depois você pode ir para servir outros homens na montanha. Então, realmente o pós-montanha é muito mais importante do que a própria montanha. Que é o realismo, né? Exato. É o dia a dia. Né? Não, Fabinho? Faria sentido você ter tido essa experiência se não tivesse continuidade? Não tinha sentido, né? Não tinha sentido. Você acha que já pensou, eu tô lá falando, não, eu vou fazer um propósito de estar fazendo isso aí que eu faço todo dia. Chego aqui, faço uma semana e depois acabou. Eu acho que Deus vai colocando, né? O Espírito Santo vai colocando na gente pra gente estar buscando mais e mais, né? Cada dia sendo a perfeição, né? Eu acho que isso aí é muito importante pra gente, né? Igual o Arthur tá falando, né? Servir na montanha, eu acho assim, é uma coisa assim que cada montanha que a gente vai, a gente tem uma experiência diferente lá na montanha, né? E a gente vendo aqueles homens lá, por tudo que nós passamos ali, as pessoas que estão indo vão passar também, entendeu? E sendo transformada, né, por várias razões, né? Um é um pai ausente, ou outro um pai que divorciou, né? Um pai que tem problema na pornografia, né? Então Deus vai trabalhando cada uma área ali, né? E você vê a transformação de Deus, né? E igual nós estávamos falando da caminhada ali, essa caminhada que nós fazemos para Pirapó, né? Por terra aqui nós vamos, né? E esse momento é muito bom, porque é a hora que a gente vai compartilhar com os irmãos o que Deus está fazendo. A gente vai escutar um ao outro, parar num ponto, vai ter uma pregação, uma palavra. Então isso aí ajuda também a trazer as pessoas para perto de nós, escutarmos as pessoas, né? E tem pessoas que não participam de igrejas, entendeu? Então, igual o irmão falou que, né, que como a gente poderia estar trazendo essas pessoas para dentro, né? Entendeu? Então isso aí foi... Que é o pós, né? É o pós, né? Que a gente vai ali junto com eles, entendeu? Entender o que ele está passando depois da montanha, né? Então isso aí é muito, muito bom para nossa manada, né? Que a gente fala. Né? Que bacana. Agora, pra gente ir concluindo, porque aqui nós tem resenha o dia inteiro. Mas como que é? Tem outros deveres aí que é chamar de Deus também, né? Vamos lá, fala de forma breve e sucinta, Carlos, essas partes de simbolismos. Um boné, a roupa, hoje a codificação aqui, o número, enfim, tem toda... Como que é que funciona?
E fala pra mim, você achou que eu esqueci, né? O 001, quem foi? Quem é? Vamos lá, então. Ou só lá que revela? Não, isso é revelado, isso aí é sem problema nenhum. Os pets nossos, vou colocar nesse braço aqui primeiro. Nós temos aqui um pet de serviço. Esses daqui são pets. O do Arthur, ele está enchendo ali a manga dele, dos pets que ele tem ido. Quando você completa 5 pistas, você tira os 5 e coloca um só de 5 e começa 6, 7, 8, 9, 10. Deu os 10, você tira, coloca o de 10 e começa a preencher novamente. Depois desse outro braço aqui, nós temos o pet, que é o pet da nossa pista, que chama Conexão aqui de Prudente. Esse pet é o pet da sua primeira pista, que fica nesse braço, junto com as bandeiras aqui também. O estado seu, ou o estado que você fez a sua própria pista, primeira pista. No nosso caso, eu fiz em Curitiba, ele estava com a bandeira do Paraná. Quando nós criamos a nossa pista aqui, eu tirei do Paraná, coloquei a de São Paulo. Então você pode usar tanto da sua pista quanto do seu estado, sem problema. Esse pet preto aqui é um pet muito especial, ele é um programa para casais, onde a esposa vai também. Logicamente que não é tão hard aí quanto a nossa montanha, quando só os homens vão, mas é um desafio legal para elas também. Tem trilha, tem acampamento, dorme em barraca, mas é mais leve, é um tempo muito, muito gostoso. Nós temos agora esse final de semana, domingo acabou o último, esse programa chama REM, que é reto é o desafio de empoderamento matrimonial. Então você passa lá 2 dias com a sua esposa também, não vai acampar, mas é muito legal. Não precisa ser legendário. Esses primeiros a gente levou legendários para a gente começar a formar também lideranças, mas é um programa aberto também para homens e para você ir com a sua esposa para esse programa chamado REM. E também existe o legado, que são 3 fases, são, se não me engano, de 4 a 8 anos, de 8 a 12, de 12 a 16, 17 anos, que vai o pai e o filho, ou o pai e a filha. E aí também tem desafio, tem trilhas, tem brincadeiras, né? E trazer realmente essa conexão do pai com o filho. Então é um programa que abrange realmente toda a família. E você perguntou também do número, né? Quando nós terminamos o programa, você recebe um número. O meu número é 42862, aqui. E nós temos aqui o boné que eu fiz simbolicamente do 001, que é Jesus Cristo. A gente fala carinhosamente como o legendário número 1, né? Então nós recebemos, e esse é o nosso alvo, nós nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Cristão, Cristo, exatamente. Né? O número 2 não existe. O número 2 foi para realmente dar um salto, ninguém está tão próximo de Jesus. E na época do fundador era para o pastor dele, o pastor acabou não indo e esse número não existe, né? Então não existe nenhum legendário número 2. Então 1 depois passa para o 3, que é o Chepe, que é o fundador do movimento, e ali depois tem outros, né? O Esteban estava com a gente no Japão agora, ele é o número 72, e aí tem vários, tinha 100 e pouco lá, os legendários antigos também da manada, né? Que começaram lá no comecinho mesmo. Então não tem nada também de místico. Tem esse outro clipe aqui, que quando a gente vai servir pela primeira vez, a gente recebe esse clipe de boné aqui. Então quem serviu a primeira vez recebe esse clipe. Uma certificação. É uma certificação, né? Nós fazemos uns treinamentos online, treinamentos presenciais, e isso significa que você está certificado a servir em qualquer pista do mundo todo agora. Nós temos a inauguração agora em julho na Inglaterra, em agosto na Itália e na Suíça. São os próximos 3 países onde serão abertas as pistas agora. E se eu não me engano, tem uma sendo aberta na África agora também, a primeira pista da África também, acho que no Marrocos. Angola. Carlos, qual que é o próximo aqui na região de Prudente que você já está colocando a dispor desse... Você, homem, que está assistindo, está vendo esse conteúdo, você viu que a tua consciência agora nunca mais vai ser a mesma. Porque você viu aqui pontos que não tem como retroceder, é só avançar. Então, para dar acesso a esse que procura hoje, cada momento que vocês fizeram aqui, você meio que cético,
Fabinho veio também nessa mesma esteira. E o Arthur, como que faz, como se programa para estar participando desse encontro real aí com a essência? Vamos lá. Nós temos o nosso próximo top dia 18 de setembro de 2025. Não sei quando você vai estar vendo esse podcast, né? Então, 18 de setembro de 25, nós sairemos de Presidente Prudente, vamos para nossa montanha e retornamos para a Cidade Prudente também. Você falou, e algo que tem vazado nos haters aí, né? E eu costumo falar que ninguém chuta cachorro morto, né? Então, se a gente está sendo atacado, se estão batendo forte, não tem problema, mas a gente sabe o nosso propósito, nós sabemos onde nós queremos chegar com isso. Não existe inscrição de 80 mil reais, 81 mil reais, como foi falado, né? Isso daí não, em lugar nenhum do mundo existe isso. Então, a inscrição, por exemplo, de Presidente Prudente, a gente não saiu os valores ainda, não saíram desse próximo top. Mas ela deve girar em torno de R$ 1.900, dividido em 6 pagamentos de 300 e poucos reais. E para quem vai servir, nós pagamos para servir também. Né? Então, é mais maluco ainda, né? Mas 7, 8 vezes, 13 vezes. Vai embora, né? Aí mais os equipamentos e tal, mas é uma aventura muito gostosa, é um tempo muito, sim, diferente da gente com Deus. E o top de Prudente deve girar mais ou menos nessa faixa de valor também. 5 pagamentos de 350, algo mais ou menos nesse tipo. E eu costumo falar o seguinte, às vezes é caro, eu acho caro também, não é barato. Você pagar R$2.000 e comprar seus equipamentos, caso você queira servir, a gente sugere que a pessoa compre o equipamento também para ela poder depois usufruir disso depois. Nós temos locação também, aí isso é bem mais barato. Mas que você pense realmente que onde é o seu foco. Eu falei um dia no grupo assim, falei assim, o que é caro? Caro é um divórcio. Caro é você não passar tempo com o seu filho. Viver uma vida sem propósito, Exato. Não tem nem como medir o que... Exato. Se a palavra caro nem cabe, né? Porque uma vida sem propósito... Exatamente. Então, assim, temos uma pessoa, não vou citar o nome aqui, mas ele em conversa particular, e até abriu na chegada nossa também, falou assim, eu achei o meu propósito de vida. Eu tinha pensado em suicídio, eu tinha pensado em largar tudo, eu tinha pensado em abandonar tudo. E ele falou assim, eu achei o meu propósito de vida. E ele tem ido com a gente nas caminhadas, ele vai servir agora em setembro com a gente pela primeira vez. Então, assim, eu encontrei com o cunhado dele esses dias numa empresa, e ele falou, cara, eu acho que eu vou nesse negócio aí. Eu falei, por quê? Porque o meu cunhado mudou, cara. Meu cunhado mudou a vida dele isso daí, cara. O que aconteceu lá com ele? Desfrute o caminho. Segue a lista e desfruta o caminho. Segue a lista. É um grande amigo meu também, e ele falou que talvez, ele falou, tem uma viagem para fora do país, mas eu vou ver se eu consigo encaixar, eu vou nesse negócio aí para ver assim, se... Não é elitista. Existem muitas pessoas que às vezes não têm condição, muitas vezes é ofertado, muitas vezes nós investimos também em pessoas que não têm condição. Ninguém fica para trás. Ninguém vai ficar para trás. Então, assim, eu não tenho dinheiro, é muito caro, é coisa de rico. Não é. É aberto, você tá entendendo? Só que qual que é a dificuldade que muitas pessoas têm? Tem dificuldade de pedir ajuda. A pessoa tem esse receio. Então, assim, não custa nada a pessoa conversar. Entendeu? Nós estamos abertos. Não é fechado. Não é fechado. Não é algo, um evento fechado, um evento só para pessoa rica, pessoa que não tem só o rico. Só do grupinho, né? O Carlão é rico, o outro ali é dono da casa de carne. Não, os caras é tudo rico. Negativo. Entendeu? Negativo. Então, assim, é aberto para todos. Você tá entendendo? Então, assim, nós estamos dispostos, na verdade, Carlão, sempre a estar ajudando. Sempre. Porque senão não tem um propósito, senão vai fugir daquilo que a gente está falando. No último top, as nossas ajudas não costumam ser 100%. A pessoa precisa se esforçar para ir no Legendários. Você não vai de graça. No último top, tinha uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu quero servir, mas eu não tenho como ir. Eu falei assim, quanto que você tem? Ele falou, à tarde eu te falo. Ele me ligou à tarde e falou assim, Carlos, eu tenho R$75 na conta. Eu falei, então você faz um Pix para mim de R$75 e nós vamos pagar a tua inscrição, o restante da inscrição. Então o cara subiu, mas sim,
Os 75 que ele tinha era 100% dele. Que quem não paga... E fez falta, talvez, no orçamento dele. Quem não Mas paga, quem não paga, não dá valoriza. valor. Tudo aquilo que vem de graça, a pessoa não valoriza. Então você pode ver, Jesus fez um sacrifício na cruz. E quantas pessoas valorizam esse sacrifício? Quantas pessoas estão dispostas a servir ao Senhor? Como gratidão. Porque é um favor imerecido a graça. Entendeu? Muito forte. Que pena que tá chegando nos finalmente, mas podemos abrir um próximo momento, falar coisa, um outro momento, quem sabe um ponto de a cada 2 meses, 1 mês, de consciência em alguns momentos que talvez comece a hypar, e é hype do momento, enfim. Minuto legendário, vai. Carlão, melhor a próxima vez é ele voltando, ele contando a experiência. Isso. Enquanto ele não conta a experiência dele aí... Legal também, Carlão, de repente chamar as mulheres, né? Sim. Pra falar também, né? As mulheres de legendários. Pode falar também, né? Nós temos um grupo de esposas de legendários, né? Eu acho que muito mais... Vocês falar... A gente falar da gente... Aí eu mudei, eu fiquei melhor, eu sou bom agora, né? 24 horas, quem que tá lá? Fala lá. Então, agora quando a esposa fala, ou uma filha fala, um filho fala, é diferente, né? Então, é bem interessante, bem lembrado, Fabinho, a gente fazer. Elas têm um grupo forte. Que bacana. Elas têm eventos das esposas também, tem um chá delas. Durante o top, quando a gente está na montanha, elas têm tempos de oração, vigílias de oração. Elas sabem o que a gente está vivendo naquele momento lá no top. Vamos orar por isso, tá frio, tá calor, tá chovendo, hoje é um dia, é o dia da subida da montanha, hoje é um dia tal. E a gente tem ouvido falar, por exemplo, nesse top que eu fui do Japão, teve uma noite que eu saí antes do top, uma noite antes da gente sair para a montanha, eu tive uma dor no pé muito forte. E a Helen teve a mesma dor aqui na escola. Ela chegou mancando aqui. E ela começou a orar. E isso era noite lá e aqui era manhã do dia anterior. E e ela me falou, cara, eu tô com uma dor no pé e tal. E o Nicolas, na véspera eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer para subir essa montanha? O Nicolas falou, mas como que você vai subir, papai? Eu falei, eu não vou se você não for, o Nicolas falou. E aí eu falei, não, tem que melhorar, tomei um remedinho na noite lá, tal, e massagem, pus um emplastro no pé, tal. Mas do nada, a gente tava caminhando no shopping e vindo de táxi, desci do táxi com dor, do nada, do zero, assim, né? A gente ficou sabendo de mulheres que ficaram com marca da mochila do marido no ombro dela, sabe, assim, a mulher lá em Curitiba e o marido na montanha. Então, assim, são muitas experiências incríveis. Não, vamos estreitar esse ponto de contato aí, pode ser? Vamos. Para finalizar agora, que a gente vai finalmente, eu aplico esse momento que é emblemático no nosso podcast, choque de consciência. Se fosse resumir os 3 aqui em uma palavra, cada um vai ter esse espaço assim para falar. Em que momento, agora vamos falar da vida, que se você fosse trazer alguma reflexão, que você bateu aquele choque de consciência e dali foi uma mudança. Eu sei que vocês já falaram tudo aqui sobre o legendário, mas o que pode definir um momento emblemático da vida aí que vocês tiveram um choque de consciência? Deixa eu começar. Eu falei sobre 2013, para mim acho que foi um momento de virada na minha vida, né, nesse ministério, de trabalhar realmente com homens em 2013. Em 2012, minha esposa fez um curso chamado Mulher Única e ela realmente teve uma transformação na vida dela com esse treinamento, com esse curso. E eu vivi um ano na boa, de folgado, marido folgado. Que assim, eu tinha a mulher que aprendeu a cozinhar melhor, aprendeu a viver melhor, aprendeu a me tratar melhor, eu estava no céu. E um dia eu fui deixar ela nesse curso, domingo de manhã, deixei, e ela desceu do carro assim, e eu ia voltar para casa. Falei, cara, eu vi Deus falando comigo claramente dentro do carro, você é um covarde. E ali foi a virada de chave na minha vida. Eu falei, eu preciso fazer. E comecei a correr atrás também. E a partir dali veio isso tudo. E o Legendários veio assim para
como uma nova ferramenta. Não é a única ferramenta, né? É uma nova ferramenta. Continuamos com o curso, continuamos com Homem ao Mas, com Mulher Única, com comunicação, sexo e dinheiro, com outros treinamentos também, e com orações e vigílias, né? E isso é uma busca constante. A gente, como homem, nunca vai parar isso daí até o nosso último dia, né? Bacana. E você, Arthur? Esse choque de consciência aí. O Camacho falou um momento importante, né? Não. Choque de consciência foi quando a minha filha queria conhecer, que eu estava afastado da igreja, afastado de tudo. E ela falou que queria conhecer a igreja. E ela foi, com 6 anos, e a primeira vez que ela foi na igreja evangélica, ela se identificou e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, com 6 anos de idade. E isso me impactou, isso me virou a chavinha. E aí, em relação a Legendários, que os 3 aqui que me conhecem bastante tempo, eu era o rei do churrasco. Por isso que eu tinha muita amizade com o Fabinho, porque era um cliente assíduo. Ele falou até Assíduo. de coisas que ele tem, eu falei, nunca vi. O cara tem a mala de churrasco pra churrasco, eu nunca vi. É um negócio descomunal, filho. É descomunal. Assíduo. É o amigo certo que você teve. Isso aí. Assíduo. Eu tinha muitos amigos de churrasco, mas, rapaz, mais demais. E aí eu fui no top, eu tava com 120 quilos. E aí com mais uma mochila de 15 quilos. Aí o ponto de consciência foi o seguinte: eu tenho que sair dessa vida de conforto, de sorvete, de McDonald's, de churrasco, e criar vergonha na cara e ir pra academia e perder o peso. E hoje eu tô com 100 quilos, perdi 20 quilos, mudei totalmente. Então hoje eu sou o cara da academia, o cara que vai caminhar e que incentiva a galera a mudar. Então, se tem pessoas que estão aqui no backstage que estão se esforçando, creio eu que eu estou sendo um exemplo para essas pessoas e procuro manter esse exemplo. Então foi um choque total de consciência. O Legendários deu esse ponto de virada, mas a minha caminhada com Cristo foi através da minha filha, onde foi mudança completa. Bacana. Fabinho? O meu, estava pensando agora aqui, foi quando me converti, né? Não sei se vocês sabem, me converti no Japão, né? O país onde o Camacho esteve lá agora, né? Tantos lugares para se converter, né? E fui converter lá no Japão, né? E ali eu tive uma irmã lá que ela falou assim que Deus me usaria, né? Para ser um evangelista, né? Eu falei, acho que Possível. é impossível, eu sou um cara... Fala pouco. Você duvidou da profeta ali na hora, né? Você falou, pô, E- racionalmente olhando, né? E isso aí acho que o Legendário veio me concluir, né, com a palavra, né? Porque encaixou muito no que eu gosto, na verdade, né? Como eu gostei de estar no meio do mato, de estar sempre, né? E aí foi, eu acho que, onde o negócio foi encaminhando, né? Pra mim. E eu acho que com o Legendário eu tenho uma facilidade de estar falando do Evangelho, de falar com um amigo que, ó, nós vamos lá, entendeu? Deus vai transformar, ou Deus vai mudar, né? Então, isso aí foi na hora assim, que eu pensei na consciência, foi isso aí mesmo. O Fabinho, eu acho que é o cara que mais levou homens para a montanha. De convidados, de amigos, né? Ou mesmo que não foi, ele conhece o cara que foi. Legendários Um evangelista nato daquela profeta, hein? Legendários é um instrumento. Legendários é um instrumento. Ele tem utilizado muito bem esse instrumento para levar a palavra. Legendários é um meio. Apenas um meio. É um meio, é um dos meios para levar a pessoa a conhecer Jesus Cristo. Não, Legendários não é o fim. Legendários não é uma religião. Legendários não é uma igreja. Legendários E é nunca vai simplesmente... ser. É simplesmente São ferramentas que é o meio. a pessoa vai encontrar ali, né? De uma forma que o dia a dia vai fazer sentido Sim. com as ferramentas ali Sim, adquiridas. sim, exatamente. Que bom!
essa prosa, fomos nos finalmente, estamos indo agora oficialmente. Que resumo você faz? Vocês podem fazer dessa... Você que não queria falar no microfone, vai, esse resumo dessa prosa, vai, ô Fabinho, essa primeira vez, é a primeira vez que você senta no podcast? Fala um resuminho aí pra gente fazer o fechamento, depois eu vou falar com o Arthur e o Camacho também vai... Para mim foi assim uma experiência assim que eu não gosto de estar falando no público, né, de falar, né, no microfone e tal, e foi uma experiência boa. Eu acho até que foi Deus que me conduziu com as palavras, né? Porque, assim, se for pra falar igual, eu falei, ô Carlos, você vai estar lá junto também? Porque sozinho... Não vai virar. E eu acho que não, aí... Mas foi muito Legal. bom. O Carlos está de prova. Eu reforcei você a presença dele. Eu falei, ó, o Fabinho precisa estar aí, pô. O ano passado eu tinha convidado ele. Não, deixa eu quieto, eu sou do bairro. Não, mas eu nem tinha ligado. Que não, você lembra aquela vez que eu fui assim, lá, um dos primeiros podcasts que eu tava gravando, falei, Fabinho, você vai ser o próximo que vai sentar. Não, eu não sou disso aí não, pelo amor de Deus. Bacana. E Arthur? Eu tava muito preparado, né? Porque assim, o Carlão me mandou mensagem 9h40, eu tava numa reunião na construtora, falou, vamos lá? Aí eu falei pro engenheiro, cara, o cara me chamou lá, e o que eu pensei? Eu vou ter oportunidade de falar que Jesus ama, que Jesus salva, que mesmo meio as tribulações, mesmo meio todas as dificuldades que você pode ter, meia tempestade, Jesus está nesse barco. E ele morreu para te salvar. E ressuscitou. E ele está vivo. Então, só tendo a oportunidade de falar de Jesus, paro tudo. Porque, no meu primeiro lugar, vem o Senhor Jesus. Que bênção. Isso aí. É gratificante para nós também. Carlos? É isso daí, complementando aí o que o Arthur está falando. Complementando não, né? Falando mais um pouquinho. Realmente é uma oportunidade única, a gente não pode realmente perder essas oportunidades de estar divulgando, além do movimento, que é uma das ferramentas apenas, né, de divulgação da palavra de Deus, mas que isso seja realmente para você um tempo de encontro com Jesus Cristo lá naquela montanha. Ele está te esperando lá, assim como ele está aqui nesse estúdio, como ele está na sua casa, na sua empresa, mas que seja um tempo realmente de você encontrar com você mesmo, entender o que Deus quer de propósito para a sua vida e ter um encontro pessoal e genuíno com Jesus Cristo, a quem a gente fala o legendário número 1, que não é algo místico, não é algo diferente, né, exclusivo da montanha, mas que você possa realmente viver essa experiência. Eu tenho certeza que você vai voltar impactado daquilo lá. Então o que você vai fazer com isso depois aí não é comigo, não é conosco, é você e Deus, você e sua família. Aí eu falo também para as esposas, porque a gente tem tanto homem que chega na montanha que não tem ideia do que minha esposa me deu de presente, ó, aqui ó, a inscrição. Caiu de Aí ele quer matar a mulher lá na mansão, essa mulher tá doida, né? Mas é incrível depois a volta, eles voltam, a gente volta mais apaixonado, a gente volta mais querendo cuidar de vocês, esposa. Então, se você quer mandar seu marido, seu pai, seu filho, seu irmão para a montanha, fique atento aí no nosso Instagram, Legendários Prudente. Lá a gente vai colocar o link de inscrição, daqui uns dias vai sair, vai ser uma pré-inscrição primeiramente. Vai colocar os dados do seu marido lá. Lá não é para colocar dado de esposa, tá? Lá é só o dado do homem que vai subir. E depois a gente vai mandar as inscrições, os links de inscrições individualmente para cada um. Nós temos um grupo, uma lista de espera. Nós temos mais de 400 nomes. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir subir. A gente está pedindo, sim, para que reservem um top todo exclusivo só para Prudente, em torno de 300 vagas aproximadamente. Então, só nesse grupo nós temos mais de 400 já, né? Então, a gente sabe que é muito difícil a inscrição, mas tenta aí, se Deus quiser, você vai subir com a gente a próxima montanha, dia 18 de setembro, ok? Carlos, mais uma vez eu te agradeço esse espaço que você muito gentilmente nos abriu essa estrutura de divulgação da palavra de Cristo, como o Arthur colocou, você também e o Fábio. Precisamos estar
elevando a consciência da população, Sim. de todos, das famílias, que a base, né, o cerne de qualquer casa aí é a família. Então, eu te agradeço esse espaço aberto e também esse convite que você aceitou e trouxe esses testemunhos fortes aqui, pessoas realmente que fazem a diferença aí nesse momento que tiveram acesso a essa ferramenta e testemunham de forma prática, né? Sim, e aqui poderia ter mais de 100 homens aqui falando as suas experiências, né? E a gente, assim, só tem falado mal quem não foi. Quem foi não fala mal, né? Então, e se você foi e não gostou, ótimo, eu tenho falado isso também. Sim. Né? Pelo menos você foi e falou, não, isso não é pra mim, não curti, não, né? É um direito seu também, né? Mas eu nunca ouvi de ninguém que subiu a montanha e falou, não foi bom, não mudou nada, né? Então, mas a gente espera isso, que mais homens possam ir. E agradecer também ao nosso amigo em comum, o Digo. O Digo. Que te convocou. O Digo. Ele falou assim, não, é o Carlos, ele citou 3, e agora eu vou falar pra você. Quem que seria 3 pessoas que você poderia falar? Senta no podcast do Consciência para elevar a consciência. Quem que te vem à mente? Aí tem alguém que você poderia... Nossa, tem muitos homens ali de todos ali, mais de 100 nomes eu conseguiria te colocar. O próprio Márcio que está aqui já tem conteúdo para falar da experiência dele na montanha. O André da XP, ele é amigo nosso também, esteve no Japão servindo. O Evandro, o Gutierrez, que foi para o Japão também comigo, os dois estiveram lá. E mais o Evandro, Nivaldo Pironde, né, o Gabriel Pironde, o Nivaldo, ele deve ir agora também. E mais muitos homens que a gente... Você falar, a gente enche isso aqui. Maravilha, então. Bom, você pode subir a montanha para fugir ou para encontrar a verdade. Mas uma coisa é certa, depois de encarar quem você realmente é, não tem como descer o mesmo. Se esse episódio tocou em você, salva, compartilha e comenta. E marca um homem que precisa ouvir isso agora. Marca aí. E mais uma vez eu agradeço. Curta, comenta, compartilhe e saiba que uma vez elevada a consciência, você entra e sai sem ficar além e nem aquém. Vamos fazer aquele famoso, finalmente, fechamento de vocês? Aú! 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 Vamos ensaiar. Qual que é o significado do AU mesmo? Amor, honra e unidade. Então vamos lá? Eu sempre faço o fechamento do boa, que é a minha assinatura, né? Mas agora esse prevalece porque é o AU. Amor, honra e unidade. Então, AU! 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 Boa!